Olá, pessoas. Vamos agora fazer o tratamento vetorial, tá, do movimento circular. Tá? Vou fazer o movimento circular uniforme e vou deixar o uniformemente variado como exercício. Tá? Então, vamos começar trabalhando aqui a mesma coisa que a gente começou lá. Né? Então, vamos considerar que esse é o meu vetor posição. Ó. Então, esse é o meu vetor posição. Eu estou nesse ponto P aqui. Tá? Quanto vale o meu vetor posição? Nessa altura do campeonato, você tem que saber já. Meu vetor posição vale x na direção y mais y na direção j. Como sempre. Nunca vai valer uma coisa diferente. Tá? Beleza. Só que, como isso aqui é um círculo, né? As coordenadas polares são mais indicadas. Né? Então, eu vou pegar aqui, né? Esse aqui vai ser o meu x e esse aqui vai valer meu y, né? Então, ele vale o módulo desse vetor aqui, né? Então, eu vou escrever meu R da seguinte forma. O meu R é simplesmente um R grande, que é constante, na direção R. Tá? Então, R na direção R. Esse R grande é o módulo dele, tá? Então, vou escrever o meu vetor R, né? Como? O que é o x? Né? O x, eu vou decompor o R no eixo x, né? Ele vale o módulo do vetor, que é R grande, vezes o cosseno do ângulo, que eu vou chamar de φ, porque eu chamei de φ lá, na aula passada, né? Então, naturalmente, o y nada mais é do que o R grande vezes o seno de φ. Tá ok? Então, não pode ter dúvida nessa primeira parte, tá? Então, se não entendeu, pausa o vídeo, volta. Basicamente é isso, né? Esse é o vetor posição, como sempre foi. Né? Então, o vetor posição é x na direção y mais y na direção j. Estou falando que ele é um vetor tal que ele tem um módulo, e aqui está a direção e sentido, esse R já é um versor. E agora estou decompondo meu x e y em R cosseno do ângulo vezes, né, o módulo do vetor cosseno do ângulo, módulo do vetor seno do ângulo. Né? Até agora, nenhuma novidade, tá? Beleza? Então, vou reescrever, tá? Meu vetor posição aqui. Vem para cima. Então, quanto vale meu R? R vale R cosseno de φ na direção y mais R seno de φ na direção j, né? E se tiver alguma dúvida, o que é o φ, né? Φ é isso aqui, né? Então, olha aí o desenho. Tá? Então, temos isso aqui. Então, esse é meu vetor posição no movimento circular uniforme, né? Então, como eu defini, né, o movimento circular como sendo tal movimento que todos os pontos tenham a mesma distância em relação a um ponto particular, e esse ponto particular eu escolhi ser na origem, através desse desenho, né? Naturalmente, esse R grande aqui, ele é uma constante, né? Então, isso vai ser muito importante na hora que eu for derivar as coisas. Essa constante, derivada de uma constante, né? É sempre zero, né? Ela sempre passa multiplicando ou dividindo. Então, vou reescrever aqui R que multiplica cosseno na direção y mais seno na direção j. Tá? Vamos comparar isso aqui que eu escrevi, que é circular. Vamos comparar isso aqui com o que está escrito aqui, ó. Vamos comparar com isso aqui, ó. R igual a R na direção a chapéu e R igual a R, cosseno de φ na direção y mais seno de φ na direção j. Então, eu falei que isso aqui era um versor, né? Ou seja, um versor é um vetor unitário, módulo 1. Será que cosseno de y na direção y mais seno de φ na direção j é um versor? Só calcular o módulo disso, né? Então, vamos calcular quanto que vale o módulo de R. Quanto que vale o módulo de R? Né? Então, esse R ele sai para fora. Né? Para quem não lembra como é que calcula o módulo, é só fazer raiz quadrada do vetor por ele mesmo. Né? Então, isso aqui vai dar raiz quadrada de R ao quadrado, que é R, que multiplica. O quê? Cosseno
vezes cosseno, né? I com I, dá cosseno ao quadrado, mais seno vezes seno, seno ao quadrado. Né? Então, pode até ficar completo, aqui tem um quadrado e aqui tem a raiz, né? Então, é isso aqui. Ora, isso aqui vale 1. Então, sim. Tá? Então, daqui eu já tiro uma coisa muito importante. O meu R chapéu, ele é cosseno de φ na direção I mais seno de φ na direção J. Tá? E ele tem esse nome porque ele aponta para as coisas, né? Ele aponta na direção de R, né? Então, ele aponta para onde o vetor posição aponta. Então, olha o desenho aí. Então, nesse caso aqui, claramente ele aponta para o ponto P. Se tivesse em outro lugar, ele apontaria para outro lugar. Tá ok? Então, isso é a base de tudo, né? Esse é o vetor posição, né, no movimento circular uniforme. E agora? Agora eu tenho que saber quantos que vale o meu φ. Tá? E aí vai depender muito do que eu estou trabalhando. Né? Se estou trabalhando com movimento circular uniforme, movimento circular uniformemente variado, né? Como eu falei, eu vou fazer o movimento circular uniforme e vou deixar o movimento circular uniformemente variado com vocês. Então, MCU. Né? O que a gente viu no MCU? Como é que funciona? Quantos que vale o φ no MCU? Φ é igual a φ0 mais ômega 0 vezes t, tá? O que mais que eu falei? Eu falei que esse φ0 aqui, ó, era o quê? Era uma fase, lembra disso? Isso aqui é uma fase, né? Significa o quê? Qual é o ponto, qual é o ângulo inicial do movimento quando boto t igual a 0? Onde ele está, né? Eu posso considerar isso 0 para começar a trabalhar. Não vai fazer muita diferença, tá? Então, agora eu vou falar que o meu φ vale φ0. Zero não, né? Zero é fácil. Eu falei que é 0, né? Então, vou falar que o meu φ vale simplesmente ômega 0 vezes t, tá? Esse é o movimento circular uniforme, né? Com velocidade angular constante. Não tem termos de aceleração angular aqui. Pega isso, joga ali. Joga aqui. Pega isso e joga. Vou trocar de cor aqui. Pega esse resultado, φ igual a ômega 0t. Joga aqui no R. No vetor posição R, tá? Então, quando você fizer isso, como é que vai ficar o meu vetor posição? Vai ficar o seguinte. R é igual a um R cosseno de ômega t I mais seno de ômega t J. Então, esse é o meu vetor posição no MCU, tá? Então, esse é o vetor posição no MCU. E agora? Vou calcular o V. O que é o V? Derivado do vetor posição em relação ao tempo. Vamos lá. R é constante, vai sair para fora. R que multiplica. Derivada do cosseno. Derivada do seno é cosseno, então derivada do cosseno é menos seno. Então, menos seno de ômega t, na direção I, né, regra da cadeia, vezes a derivada do argumento. Então, derivada de ômega t, em relação a t, sai o ômega para fora. Tá? Então, vai sair o ômega para fora. Eu já vou botar ele aqui em evidência, porque aqui vai ter também, né? Quando eu derivar o seno. Então, mais, vamos lá. Derivado de seno de ômega t. Vai dar cosseno de ômega t vezes derivado do argumento, que dá ômega. Então, põe para fora também. Então, os dois saem um ômega aqui, então ele pode botar em evidência do jeito que eu botei aqui. Então, dá isso aqui, tá? Esse é o meu vetor V, né? E isso aqui, você pode provar, na hora que você calcular o módulo, que esse termo aqui também é um versor. E esse versor é chamado de φ chapéu, tá? Por que ele é chamado de φ chapéu? Porque ele está na direção tangencial ao círculo, tá?
Vou fazer um desenho aqui para vocês entenderem. Então, ó, aí está o meu vetor R chapéu. Opa, R chapéu não, R. Eu passei um pouco do ponto, né? Que no movimento circular ele tem que estar sempre né, na linha que define o círculo. Mas foi de propósito, só para mostrar para onde que ele aponta, né? Então ele aponta sempre nessa direção aqui. Ele sai da origem e vai até aqui, né? Então esse é o vetor R, na verdade. Isso aqui é só a continuação dele, né? Para mostrar que ele aponta nessa direção ali, né? E onde está o φ chapéu? O φ chapéu ele é tangencial, tá? Então o corpo vai seguindo a trajetória, que é perpendicular, tá? A R, tá? E é perpendicular mesmo, dá para provar. Inclusive, é o primeiro exercício de hoje. Ou o segundo, sei lá. Exercício. Provar que os versores, né? Os versores R e φ são perpendiculares. Tá? Então, como é que vai provar isso? Vai calcular o produto interno deles e vai mostrar que dá zero. Né? Então, versores R chapéu e φ. Opa. E φ chapéu são perpendiculares, tá? Então, se você pensar que essa tem que ter a direção da velocidade no carro fazendo, né? Essa aqui é o V, né? Então, essa aqui é a direção da velocidade. Então, se o vetor posição aponta onde ele está, o vetor velocidade aponta para qual direção a velocidade está. Então, o carro andando no círculo é sempre perpendicular, né? Ao círculo, sempre na direção da tangência, né? Por isso é chamado de direção tangencial, tá? Então, esse é o meu V. Então, posso reescrever esse meu V como sendo como? V é igual a R vezes ômega vezes φ, chapéu, né? Daqui eu posso ter que o módulo de V é R vezes ômega, né? Já que o módulo do φ chapéu é 1, né? Então, daqui a gente tira uma relação que a gente conhece lá do ensino médio. V igual a ômega R, lembra disso? V igual a ômega R. Tá aí por quê, ó. É o módulo de V. O módulo de V é igual a velocidade angular, ômega, vezes o raio do círculo, né? Vem direto daqui, só tirar o módulo, né? Então, você pode provar isso aqui também, direto da onde? Opa. Espera um pouquinho. Então, né, você pode provar que o módulo é disso partindo desse vetor V aqui, né? Só tira o módulo disso aqui, né? O módulo de V é a raiz de V interno V. Tá? Tira aqui esse módulo aqui, desse jeito. Você vai provar que isso aqui tem que ser 1, né? Isso aqui vai dar R ao quadrado, ômega ao quadrado, na raiz sai para fora. Isso aqui é seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado que é 1. Né? Então, fiz de cabeça aqui, mas façam aí, é importante vocês fazerem, tá? Então, esse é o meu vetor V. E minha aceleração? Ora, A só pode ser dv/dt, certo? Essas coisas nunca mudam, né? Como a gente definiu lá no comecinho, o que é V, o que é R, o que é X. Essas coisas não mudam, né? Então, A é dv/dt, né? Então, vale quanto? ddt, vou botar aqui, de quê? De R vezes ômega, que multiplica menos cosseno de ômega t na direção I, né? Isso aqui é um vetor, tem que botar os versores no vetor, mais seno de ômega t na direção J, né? Então, na hora que eu derivar isso aí, o que eu vou ter? Derivada do cosseno. Ou melhor, derivada do cosseno. Dá? Tá errado, né? Tá errado. Espera um pouquinho. Minha velocidade, né? DDT de V, né? Quanto que vale o V? Olha aqui em cima, botei errado, né? V vale menos seno mais cosseno. Então, menos seno de ômega t na direção I mais cosseno de ômega t na direção J. Agora tá certo. Então, vou derivar isso aí. Então, meu A vale quanto?
vai valer R ômega. A derivada do seno é cosseno. Então tem o menos vai continuar aqui. Então, menos cosseno de ômega t, na direção I. Agora, a derivada de ômega t vai sair um ômega, né? Então já tem um ômega aqui, vai ficar um ômega ao quadrado, né? Vou até botar em evidência já, porque na hora que eu derivar o termo de J, também tem um ômega que vai sair, né? Então, dá isso aqui, menos cosseno de ômega t na direção I. Derivada do cosseno, menos seno. Então, menos seno de ômega t na direção J, tá? Então, fica um menos nos dois termos, né? Então, menos e menos aqui. Também sai o ômega para fora. Então, fica aqui R ômega ao quadrado, né? Tá vendo que tem menos aqui nos dois termos? Eu posso botar esse menos em evidência. MA fica como? A é igual a menos R ômega ao quadrado, que multiplica o quê? Cosseno de ômega t na direção I, mais seno de ômega t na direção J, certo? Agora, o que é cosseno de ômega t na direção I, mais seno de ômega t na direção J, né? A gente já viu isso também. Então, né, o que é isso? Né? E isso aqui é o que? O meu R chapéu, né? Já tinha definido lá em cima. Né? Se não acredita, para o vídeo, volta lá. Vou voltar aqui para vocês verem, né? Sou bonzinho demais. Né? Como é que eu defini meu R chapéu? Né? Ó, R chapéu, cosseno de I mais seno de J, né? Então, tá aí. Cosseno de I mais seno de J. Então, minha aceleração pode ser dada como A, muito embaixo, né? A é igual a menos R ômega ao quadrado na direção R chapéu. Ou então, R ômega ao quadrado na direção menos R chapéu. O que significa menos R chapéu? Vamos fazer um círculo aqui de novo. Então, tá aí meu círculo, né? Opa! Tá aí meu círculo. Então, meu vetor R, né? Ele sai daqui e vai para cá. Esse é o meu vetor R. O que significa quando eu pego uma coisa e multiplico ela por menos 1? Significa mantenho o módulo e a direção e inverto o sentido. Então, olha aqui, ó. Isso é menos R. Então, isso aqui é menos R chapéu. Que ponto que é esse? É o centro, é a origem, tá? Então, minha aceleração aponta para o centro. Como a aceleração aponta para o centro, ela tem um nome bem específico, aceleração centrípeta, tá? Então, coloca aí. Como a aceleração aponta para o centro, né? Ela leva o nome de aceleração centrípeta, tá? Então, isso é uma coisa muito, muito interessante. Por quê? Porque o corpo está em MRU. O corpo está em MRU. Significa que o módulo da velocidade é constante, né? Porque o módulo da velocidade é R vezes ômega, a gente acabou de ver. Mesmo ele tendo modo da velocidade constante, ainda assim existe uma aceleração, tá? Por quê? Porque a aceleração diz que é a variação da velocidade. Velocidade é vetor, tá? Aí o tratamento vetorial é extremamente importante. Como velocidade é vetor, você pode variar o vetor ou variando o seu modo ou variando a sua direção e sentido. Aqui a gente está variando a sua direção e sentido. Tá ok? Então, essas são as grandezas, né, do MRU. Você tem a velocidade, você tem a vetor posição, a velocidade e a aceleração. O vetor posição aponta na direção R, como é de se esperar. A velocidade está sempre perpendicular e a aceleração está sempre apontada para o centro. Isso no MCU. No MCUV vai ter duas acelerações. Uma perpendicular e a outra tangencial.
tá? Vocês vão ver isso porque eu vou deixar de exercício agora para vocês fazerem, tá? Um exercício muito importante esse. Exercício, né? Obtenha a velocidade e a aceleração no MCUV, tá? Esse é o exercício para vocês fazerem. E eu vou começar ele dando o vetor posição. Como é que vai ficar, né? Então, o φ no MCUV, ele vale um ômega 0 vezes t mais um alfa t ao quadrado sobre 2. Mais um φ0, que é a fase, tá? Então, o meu vetor posição vai ser o R, que ainda é constante, o movimento ainda é circular, R cosseno de φ, que é isso aqui, ômega 0t mais alfa t ao quadrado sobre 2 na direção I, mais o seno do φ, que é isso aqui, ômega 0 vezes t mais alfa t ao quadrado sobre 2, tá? Eu fiz quadrado, né? Deixa eu arrumar ele. Pronto. Então aí está meu R, né? Então vocês vão achar o V e vão achar o A. Então, já vamos dar umas dicas aqui, tá? Na hora que você achar o V, é bem tranquilo, tá? Porque você vai derivar só uma vez e tal. Na hora que vocês for achar o A, o que vai acontecer? Na hora que você derivar para achar o V, você vai falar assim, essa aqui é a derivada do cosseno, que é menos seno, vezes a derivada do argumento. Então vai sair o ômega 0 para fora. Aí tem a derivada desse termo aqui, ó. Este segundo termo depende de t ao quadrado. Então, a derivada de t ao quadrado é 2t. Então, vai sair um t para fora também. Então, na hora que você calcular o A, você vai ter que usar a regra do produto. Não, regra do produto, porque vai ter uma função de t, vai ter um t vezes um cosseno de t, um t vezes um seno de t, tá ok? Então, dica de ouro aí, né? Já avisando, né? E depois eu quero que vocês organizem esse movimento. Eu quero dizer isso. Né? Então, agrupar V e A em função de R chapéu e φ chapéu. Tá ok? Porque na hora que você for calcular o V e o a princípio vai ter o quê? Vai estar em função de I e J, né? Esse aqui é o J, inclusive. Vai estar em função de I e J. Então, eu preciso que você agrupe isso, né? Em função de I, em função de I não, em função de R chapéu e φ chapéu, tá? Em função de R chapéu e φ chapéu. E aqui eu já vou dar, né? Um spoiler, que é mostrar o quê? Mostre que a minha velocidade, ela é na direção φ chapéu, tá? Não vai mudar, é igual ao movimento circular uniforme. A velocidade está sempre na direção φ chapéu. Porém, a minha aceleração, ela vai ser alguma coisa aqui que você vai calcular na direção R chapéu, mais alguma coisa aqui que você vai calcular que está na direção φ chapéu. Tem dois componentes, tá? Então, a minha aceleração terá dois componentes. Uma parte centrípeta e uma parte chamada de tangencial, né? Porque ela vai, não só o corpo gira, mas ele gira cada vez mais rápido por causa do alfa. Tá ok? Então, esse é um exercício um pouco mais trabalhoso, tá? Tem que pensar, tem que fazer com calma, principalmente nessa parte de agrupar, pode não ser tão fácil, mas tem que fazer, tá? Isso nunca não vai fugir, não. Eu sempre peço isso aí nas aulas presenciais, não tem por que ser diferente agora. Beleza? Então, depois que vocês fizerem isso, encerra a parte cinemática. Beleza? Então, a próxima aula já é a lei de Newton. Então, nos vemos na próxima aula.